Você não pertence mais à nossa família. Vá embora. Essas palavras cortaram o ar como uma faca afiada, rasgando tudo o que restava do meu coração. Naquele instante, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés e eu estivesse caindo em um abismo escuro feito de decepção e silêncio. Passei a vida inteira construindo pontes de amor, mas naquele domingo percebi que minha filha tinha decidido queimá-las diante de mim. O cheiro da comida que preparei ainda estava no ar, doce e cruel, como se zombasse da minha dor. Às vezes, a vida tem um jeito estranho de mostrar quem realmente está ao nosso lado. E quando a ingratidão vem de quem a gente mais ama, o coração da mãe aprende a doer de um jeito que ninguém entende. Você já sentiu o peso de ser rejeitado por alguém que você criou com todo o amor do mundo? Se essa história já te fez lembrar de algo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, compartilhamos histórias de família que fazem o coração pensar e o peito sentir. Meu nome é Maria das Dores Almeida. Tenho 63 anos, moro em Belo Horizonte e dediquei cada minuto da minha vida à minha filha Camila. Desde que meu marido Antônio morreu, ela se tornou minha razão de viver, meu orgulho, minha esperança. Trabalhei como faxineira, vendedora, cozinheira, qualquer coisa que me permitisse colocar comida na mesa e sonhos no futuro dela. Mas eu nunca imaginei que um dia, o mesmo amor que me manteve viva seria o mesmo que me faria desmoronar. E foi exatamente num domingo de setembro, entre o cheiro de frango assado e o som de um silêncio cortante, que tudo começou a mudar. Depois daquele domingo, as lembranças voltaram como um filme antigo que eu não conseguia parar de assistir. Eu sempre fui uma mulher simples, criada em meio ao cheiro de café fresco e o barulho dos ônibus passando pela avenida principal do bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Desde muito nova aprendi que a vida não dava nada de graça. Cada conquista vinha com o peso do suor, da dor e da persistência. Quando me casei com Antônio, pensei que finalmente teria um pouco de descanso. Ele era um homem bom, trabalhador, motorista de ônibus, daqueles que cumprimentavam todo mundo com um sorriso sincero. Lembro do nosso casamento na igrejinha do bairro, flores simples, vestido emprestado e um bolo pequeno que minha mãe fez. Não tínhamos quase nada, mas tínhamos o suficiente: amor, fé e uma vontade enorme de construir algo juntos. Quando nossa filha nasceu, demos o nome de Camila. Ela veio ao mundo numa madrugada chuvosa de fevereiro, e eu nunca me esqueço do momento em que a peguei nos braços pela primeira vez. Era como se o universo inteiro coubesse ali, entre meus dedos tremendo e o choro fraco dela. Antônio chorou também, e prometeu que faríamos de tudo para dar a ela uma vida melhor que a nossa. E por alguns anos, nós conseguimos. Mas o destino é cruel quando quer testar a gente. Antônio morreu num acidente de trânsito quando Camila tinha apenas 9 anos. Era uma noite de domingo. Ele voltava do trabalho e um motorista bêbado cruzou o sinal. A ligação que recebi da polícia mudou minha vida para sempre. Lembro de ter caído de joelhos no chão da cozinha, o coração batendo descompassado. Camila dormia no quarto e eu fiquei olhando para ela, sem saber como iria contar que o pai não voltaria mais. No velório, jurei diante do caixão de Antônio que nossa filha nunca sentiria falta de nada. Eu cumpri essa promessa, mesmo que isso tenha me custado quase tudo. A partir daquele dia, minha rotina se tornou uma batalha diária. Acordava antes do sol nascer, fazia o café de Camila, arrumava o uniforme dela e saía para o primeiro trabalho do dia. Trabalhava como faxineira em um consultório médico das 7 da manhã ao meio-dia. À tarde, lavava e passava roupas para 3 famílias do bairro. E nas noites de sábado, fazia e vendia marmitas de comida caseira na feira da esquina. Minhas mãos ficaram ásperas de tanto sabão e cloro. Meus joelhos doíam de tanto subir escadas, mas nada disso importava quando via o sorriso da minha filha voltando da escola. Camila era uma menina doce, estudiosa, sempre cheia de sonhos. Dizia que queria ser administradora, ter um bom emprego, viajar o mundo e me dar uma casa bonita com varanda e rede para descansar. Eu acreditava em cada palavra dela. Quando Camila ganhou uma bolsa de estudos em uma escola particular, eu quase não acreditei. Ela entrou correndo em casa com o papel na mão, gritando de alegria. Eu deixei a bacia de roupas cair no chão e a abracei com força. Choramos juntas ali mesmo, entre o cheiro de sabão e o barulho da chuva batendo no telhado.
Era como se a vida tivesse me dado um pequeno sinal de que todo o esforço valia a pena. Nos anos seguintes, vi minha filha crescer e se transformar. Ela era linda, inteligente, decidida. Sempre tirava boas notas e sonhava alto. Quando passou no vestibular para a administração na Universidade Estadual, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu gritei, chorei, agradeci a Deus. Mesmo sem ter dinheiro para ajudar, fiz questão de pagar parte da formatura dela. Vendi minha aliança de casamento de ouro, a mesma que Antônio tinha me dado. Lembro do brilho nos olhos de Camila quando recebeu o diploma. Naquele momento eu pensei, tudo valeu a pena. Mas conforme ela crescia, algo começou a mudar. A Camila, que antes falava comigo sobre tudo, começou a se afastar aos poucos. As conversas diminuíram, os abraços se tornaram raros. Eu tentava entender, achando que era apenas uma fase. Jovens são assim, pensava. Precisam de espaço. Até que um dia, ela chegou em casa falando sobre um rapaz novo que conheceu no trabalho. O nome dele era Eduardo Rocha. Mãe, ele é incrível. Tem um bom emprego, é inteligente e educado, dizia ela com os olhos brilhando. Eu fiquei feliz por ela, claro, mas havia algo no jeito como ela falava que me preocupava. Parecia que, pela primeira vez, Camila estava encantada por alguém de verdade. Quando o conheci, tentei gostar dele. Eduardo era bonito, bem arrumado, falava baixo e sorria de um jeito calculado. Cumprimentou-me com um aperto de mão firme demais, e aquele olhar frio, distante, me causou um arrepio estranho. Mas deixei pra lá. Achei que era ciúme de mãe. Com o tempo, eles começaram a namorar. No começo, tudo parecia perfeito. Ele vinha nos visitar, trazia flores, elogiava minha comida e dizia que admirava o quanto eu era dedicada. Mas aos poucos, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Eduardo fazia comentários sobre minha forma de falar, sobre a casa simples, sobre minha profissão. Coisas sutis, mas que machucavam. Um dia, durante um almoço, ele olhou para o prato e disse com um sorriso irônico: Dona Maria, a senhora cozinha bem, mas devia evitar comidas tão pesadas. Hoje em dia o pessoal prefere algo mais leve. Camila riu sem graça. Eu apenas sorri e continuei servindo à mesa, fingindo que não me importava. Mas dentro de mim, uma pontinha de dor nasceu. Mesmo assim, quando eles decidiram se casar, eu apoiei. Vendi o carro velho que era de Antônio, juntei o pouco que tinha e dei de presente para ajudar na compra do apartamento. Era tudo o que eu podia oferecer. O último pedaço do meu passado. Camila me abraçou, chorando, e disse que aquele apartamento seria sempre nosso. Mas Eduardo apenas agradeceu com um meio sorriso. Depois do casamento, as visitas começaram a ficar diferentes. Eu percebia que ele não gostava da minha presença. Fazia comentários sobre o tempo que eu passava lá, dizia que Camila precisava aprender a cuidar da própria casa. Eu me calava, como sempre fiz. Afinal, era o lar da minha filha, e eu não queria criar conflito. No Natal seguinte, preparei uma ceia linda, esperando que eles viessem. Fiz tudo o que Camila amava: peru assado, arroz à grega, sobremesa de pudim. Mas às 7 da noite, o telefone tocou. Era ela. Mãe, não vamos conseguir ir. A família do Eduardo nos convidou. É importante para ele. Aquela noite, eu jantei sozinha. A comida esfriou na mesa e eu chorei em silêncio, pedindo a Deus que aquilo fosse apenas uma fase. Mas não era. A distância entre nós crescia, e eu já sentia que algo estava prestes a mudar de forma definitiva. Naquela época, eu ainda acreditava que amor de mãe podia curar tudo, que paciência e perdão eram o suficiente para manter um laço. Eu não sabia que, às vezes, para se salvar, uma mãe precisa aprender a se afastar. E foi justamente essa lição que a vida estava prestes a me ensinar, de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Era um domingo de setembro. O tipo de dia em que o céu parece querer enganar a gente com aquele azul calmo, como se nada de ruim pudesse acontecer. Acordei cedo, antes do sol nascer, e fui direto para a cozinha. Queria preparar o almoço que minha filha mais amava, aquele que sempre fazia ela sorrir quando era criança. Cortei o frango, temperei com alho, sal, limão e um toque de açafrão. As batatas estavam dourando no forno e o cheiro tomava conta do apartamento pequeno onde moro. Fiz arroz soltinho, farofa crocante
E, por fim, o pudim de leite condensado que levava 3 horas para chegar ao ponto certo. Cada prato era um pedaço do meu amor, uma lembrança viva dos nossos domingos juntas. Coloquei tudo em potes e peguei 2 ônibus até o condomínio dela. Cheguei um pouco antes das 10 da manhã. O porteiro, seu Jorge, sorriu como sempre e disse: Dona Maria, hoje é almoço em família, né? Eu sorri de volta, mesmo sem saber que aquele sorriso seria o último antes do meu coração se partir. Subi no elevador com as mãos tremendo. Camila abriu a porta com o celular na mão. Estava linda, arrumada, mas fria. Oi, mãe, disse sem me olhar direito. Entrei e fui direto para a cozinha, como sempre fazia. Coloquei as travessas na mesa, ajeitei os pratos, enfeitei tudo com cuidado. Quando vi o reflexo do pudim brilhando na travessa, meu coração se encheu de orgulho. Eu achava que aquele almoço seria o início de uma reconciliação. Eduardo apareceu na sala usando bermuda e uma camiseta branca. Ele olhou para mim de cima a baixo com aquele ar de quem se acha dono do mundo. Ah, a senhora chegou cedo, disse. Pode deixar as coisas na cozinha. Já está tudo pronto, respondi sorrindo. Só falta servir. 4 in forma e 9 dário. Ele se aproximou devagar, cruzou os braços e perguntou: Mas por que a senhora ainda está aqui? Por alguns segundos, achei que tinha ouvido errado. Camila estava ali, parada ao lado dele, olhando para o chão. Meu coração apertou. Como assim, Eduardo? Perguntei, tentando rir. Eu fiz o almoço, achei que íamos comer juntos. Ele deu um meio sorriso, o tipo de sorriso que machuca. Camila, fala para ela, disse. Camila respirou fundo, levantou o olhar e disse as palavras que eu nunca vou esquecer. Mãe, você não pertence mais à nossa família. Vá embora. O tempo parou. Tudo o que ouvi depois foi o som do meu próprio coração batendo forte. As paredes pareciam girar. O cheiro do frango que eu havia preparado se tornou enjoativo, pesado. Eu olhei para ela, para minha filha, e não reconheci aquela mulher diante de mim. Camila, o que está dizendo? Eu sou sua mãe. Esconcerado Nayaliro. Eu sei, respondeu ela, a voz firme, como se quisesse me ferir de propósito. Mas eu não quero mais viver presa ao seu passado, à sua pobreza. Eu e o Eduardo temos uma vida diferente agora. Eduardo colocou a mão no ombro dela, satisfeito. É melhor a senhora ir, Dona Maria. Não queremos confusão hoje. Olhei para a mesa posta, as travessas fumegando, o pudim perfeito. Tudo parecia zombar de mim. Senti as pernas fraquejarem, mas respirei fundo. Vocês estão me expulsando? Perguntei, quase sem voz. Eduardo deu um passo à frente e disse friamente: Estamos pedindo para a senhora entender o seu lugar. Naquele instante, entendi que nada do que eu tinha feito por eles importava. Todo o amor, os anos de sacrifício, os sonhos que construí, tudo parecia desaparecer como fumaça. Peguei minha bolsa, ajeitei o cabelo e disse apenas: Lembrem-se desse dia. Saí sem olhar para trás, mas assim que a porta se fechou, minhas lágrimas começaram a cair. O corredor parecia infinito, e eu mal conseguia apertar o botão do elevador. Dentro do elevador, olhei para o espelho e vi uma mulher que eu mal reconhecia. Cabelos desgrenhados, olhos vermelhos, alma cansada. Quando cheguei na rua, o sol ainda brilhava como se zombasse de mim. Sentei num banco e chorei. O pudim, o frango, tudo ainda estava na minha bolsa térmica. Nenhum deles quis comer. Naquele instante, percebi algo que me cortou por dentro. Não era apenas a rejeição da minha filha. Era o fato de eu ter me esquecido de mim mesma por tanto tempo. Você já sentiu essa dor? Já foi rejeitado por alguém que você criou com todo o amor do mundo? Se sim, conte nos comentários de onde você é e quantos anos tem. E se você acha que o amor de mãe nunca deveria ser tratado assim, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque aqui a gente compartilha histórias de família que fazem o coração pensar. Peguei o ônibus de volta para casa. O cheiro da comida me acompanhava, doce e cruel. Uma senhora sentou ao meu lado e percebeu minhas lágrimas. Filha, vai passar, ela disse. Eu quis acreditar, mas sabia que não passaria tão fácil. Quando cheguei em casa, coloquei as travessas sobre a mesa e fiquei olhando. Aquele almoço, que deveria ser de união, virou símbolo da minha dor.
Comi uma colher de pudim e senti o gosto salgado das lágrimas se misturando ao açúcar. Durante a noite, não consegui dormir. As palavras da minha filha ecoavam dentro de mim como um martelo. Você não pertence mais à nossa família. Liguei o rádio para tentar distrair, mas tudo me lembrava dela. Cada música, cada lembrança, cada detalhe. Eu me perguntava onde foi que errei. Será que amei demais? Será que criei uma filha fraca por ter dado tudo o que podia? Fechei os olhos e vi o rosto de Camila quando criança, correndo pela cozinha com o uniforme da escola, me abraçando e dizendo: "Te amo, mãe." Aquela menina não existia mais. No meio da madrugada, levantei e fui até a estante. Abri a gaveta onde guardava meus documentos e papéis antigos. Entre contas pagas, receitas e lembranças, encontrei um envelope pardo. Dentro estavam os documentos do apartamento que ajudei a comprar. Havia ali papéis com meu nome. Por um instante, senti algo diferente. Uma chama que há muito tempo não existia dentro de mim. Eu não era apenas uma mulher humilhada. Eu era uma mãe que tinha direito, que tinha voz, que tinha história. Olhei pela janela, o céu escuro coberto de nuvens. O silêncio da madrugada me deu coragem. Eu sabia que algo estava prestes a mudar. Não sabia como nem quando, mas dentro de mim nasceu uma certeza. Aquele domingo tinha acabado, mas uma nova história estava apenas começando. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei deitada olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido. As palavras da minha filha ecoavam como uma ferida aberta. Você não pertence mais à nossa família. Cada vez que eu lembrava, sentia o peito apertar de novo, como se estivesse revivendo tudo. Levantei antes do amanhecer e fui para a cozinha. Fiz café, mas o cheiro me enjoou. Tudo parecia fora do lugar. As cadeiras, a mesa, as cortinas. O apartamento parecia vazio demais. Peguei o copo de vidro e observei minhas mãos. Estavam trêmulas, cheias de calos, marcadas por uma vida inteira de trabalho. E me perguntei: por que tudo isso? Por que dei tanto de mim para acabar sozinha? Por mais que doesse, eu sabia que precisava reagir. Havia algo dentro de mim, uma força silenciosa que me empurrava a levantar. E foi assim que lembrei dos documentos que encontrei na gaveta. Aquele envelope pardo parecia me chamar. Peguei de novo, sentei à mesa e comecei a folhear. O cheiro do papel velho me trouxe lembranças. Lá estava a escritura do apartamento, os comprovantes das parcelas e, entre eles, um recibo com a assinatura da Camila. Um empréstimo. Eu tinha esquecido disso. Quando ajudei minha filha a comprar o apartamento, o gerente do banco insistiu que fizéssemos o registro formal, para nossa segurança. E ali estava meu nome, escrito com todas as letras. Eu não era apenas uma mãe ajudando a filha. Eu era coproprietária. O coração disparou. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente de tristeza. Senti poder. Eu, que sempre fui a mulher calada, a mãe que aceitava tudo, agora tinha algo nas mãos que podia mudar o rumo da história. No dia seguinte, acordei decidida. Tomei banho, coloquei minha roupa mais arrumada e prendi o cabelo. Peguei os documentos e fui ao centro da cidade. O escritório do Dr. Renato Carvalho ficava num prédio antigo de 3 andares, com escadas de mármore gasto. Subi devagar, o coração batendo acelerado. Quando entrei, ele me reconheceu na hora. Dona Maria, há quanto tempo? O que atrás aqui? Sentei-me diante dele, coloquei o envelope sobre a mesa e disse: Doutor, preciso saber o que esses papéis significam. Ele colocou os óculos, começou a ler com calma. O som do relógio de parede marcava cada segundo. Eu sentia o suor escorrendo pela nuca. Depois de alguns minutos, ele tirou os óculos e falou: A senhora é coproprietária legal do imóvel, Dona Maria. Tem direito a 1/3 do valor atual. Fiquei em silêncio. A voz dele parecia distante. 1/3? Perguntei. Sim, ele confirmou. Se quiser, pode vender sua parte, negociar ou até pedir a divisão judicial. L. Senti uma mistura de alívio e medo. Era como se de repente eu tivesse uma arma invisível nas mãos. Algo que poderia mudar tudo, mas que também podia trazer ainda mais dor. Doutor, o senhor acha que isso é justo? Perguntei. Ele olhou para mim e respondeu: Justo é a senhora ser respeitada, e pelo que estou ouvindo, isso já não acontece há muito tempo.
Saí dali com os documentos guardados no peito, como se fossem um tesouro. Na rua, o vento da tarde batia no rosto, e pela primeira vez em anos, eu senti que respirava de verdade. Eu tinha um plano, mesmo que ainda não soubesse qual seria o próximo passo. Cheguei em casa exausta. Fiz um chá e sentei na varanda. O sol se escondia atrás dos prédios e o céu ficava cor de cobre. Pensei em Antônio. Se ele estivesse vivo, o que teria feito? Provavelmente diria para eu não aceitar ser humilhada. Ele sempre me chamava de forte, mesmo quando eu não acreditava. Naquela noite, a solidão parecia menos pesada. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que algo dentro de mim tinha mudado. A dor ainda estava ali, mas agora misturada com determinação. 2 dias depois, enquanto lavava a louça, ouvi batidas na porta. Era Dona Teresa, minha vizinha. Uma mulher de coração bom, dessas que sabem quando a gente está mal mesmo sem precisar perguntar. Maria, posso entrar? Disse ela com aquele jeito calmo. Fiz café e contei tudo. Cada detalhe, cada palavra dita naquele domingo. Ela ouviu em silêncio, depois colocou a mão sobre a minha e falou: Amiga, às vezes é preciso deixar o amor descansar. Você criou sua filha, fez mais do que qualquer mãe faria. Agora é hora de cuidar de você. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o resto do dia. Cuidar de mim. Fazia tanto tempo que não pensava nisso. Sempre cuidei de todo mundo, menos de mim. À noite, sentei na cama com os documentos no colo. Passei os dedos sobre o nome da minha filha, lado a lado com o meu. Era estranho pensar que, mesmo ela me rejeitando, ainda havia algo que nos unia àquele apartamento. Mas, ao mesmo tempo, senti que talvez o destino estivesse me dando uma chance de colocar as coisas no lugar. No dia seguinte, Camila me ligou. Foi a primeira vez desde o domingo. Atendi com o coração acelerado. Mãe, você está bem? Perguntou. Estou, respondi seca. Ela hesitou. Desculpa por domingo. Eu estava nervosa. O Eduardo, ele exagerou. Senti um nó na garganta, mas fiquei em silêncio. Queria acreditar que havia arrependimento na voz dela, mas soava mais como culpa do momento do que um pedido sincero de perdão. Não se preocupe, filha, falei devagar. Eu só quero paz. Ivada 2 por aros, ela suspirou. Então está bem. A gente se fala. E desligou. Depois disso, o silêncio voltou. Um silêncio pesado, cheio de memórias e perguntas sem resposta. Mas, dentro de mim, algo seguia crescendo, uma vontade de não deixar as coisas assim. Naquela semana, fui à igreja do bairro. Não ia há meses. Sentei no último banco, olhando o altar iluminado. As velas tremulavam e o som do coral enchia o ar. Fechei os olhos e pedi a Deus uma coisa simples: força. Força para continuar, para não desabar, para entender o que devia fazer. Quando voltei para casa, encontrei no chão do corredor um panfleto do condomínio de Camila. Devia ter caído do correio. Li o endereço e sorri sem querer. Era o destino me provocando. Senti vontade de ir até lá, olhar nos olhos da minha filha e dizer tudo o que estava preso na minha garganta. Mas sabia que ainda não era o momento. Primeiro, eu precisava ter certeza do que queria. Nos dias seguintes, comecei a dormir melhor. Voltei a cozinhar para mim mesma, algo que não fazia há tempos. Aos poucos, o gosto da vida foi voltando. Mas o mundo tem seu jeito de testar quem decide mudar. Numa sexta-feira, recebi uma mensagem de Camila. Mãe, domingo é meu aniversário. Queria que você viesse. Por um segundo, meu coração se encheu de esperança. Talvez fosse um recomeço. Talvez ela tivesse percebido o erro. Respondi apenas: Claro, filha. Estarei lá. Passei o sábado pensando em que presente levar. Queria algo especial, algo que mostrasse que ainda acreditava nela. Juntei o pouco de dinheiro que tinha e comprei um conjunto de panelas novas. Lembrei de quantas vezes ela dizia que queria um jogo bonito quando se mudasse. Na manhã de domingo, acordei cedo e embrulhei o presente com papel colorido. Peguei o ônibus, o mesmo caminho de sempre, o coração batendo forte. Cheguei no prédio e toquei a campainha. Eduardo abriu a porta. Ah, Dona Maria, disse sem entusiasmo. A senhora avisou que vinha? É aniversário da Camila. Eu sempre venho. Ele deu de ombros. Pois é, mas estamos saindo para jantar. Só nós dois. Camila apareceu atrás dele.
linda, arrumada, mas fria. Oi, mãe. Entreguei o pacote e disse: Feliz aniversário, filha. Ela pegou o presente, sorriu de leve e respondeu: Obrigada, mãe, mas precisamos ir agora. Antes que eu dissesse qualquer coisa, a porta se fechou. Fiquei parada ali, ouvindo o som da tranca. Desci as escadas devagar, segurando o corrimão. A dor era quase física. No ônibus de volta, segurei firme na bolsa, tentando não chorar. Mas as lágrimas vieram. Naquela noite, sentei na cama e olhei de novo para os documentos. Dessa vez, com outra certeza. Eu não ia mais permitir que me tratassem como um peso. Talvez a resposta para toda aquela dor estivesse ali, naquele envelope. Eu só precisava encontrar coragem para usá-lo. E essa coragem, eu sentia, estava prestes a nascer. Aquela noite depois do aniversário de Camila foi diferente. Eu não chorei. Pela primeira vez em meses, o silêncio não doía. Eu estava cansada de sofrer, cansada de mendigar amor, cansada de me culpar por ter criado uma filha que já não me enxergava. Sentei na cama, olhei para o envelope pardo e pensei: chegou a hora. No dia seguinte, vesti minha melhor roupa. Não era nova, mas estava limpa, passada, e me fazia sentir digna. Peguei o ônibus das 8 e desci no centro da cidade. O sol já queimava o rosto, e o vento quente de Belo Horizonte trazia aquele cheiro de asfalto e pressa. Caminhei até o prédio do Dr. Renato Carvalho, o mesmo advogado que havia me atendido antes. Quando entrei no escritório, ele se levantou, surpreso. Dona Maria. Não esperava vê-la tão cedo. Doutor, acho que estou pronta. Ele franziu a testa. Pronta para quê? Para lutar pelo que é meu. É Curmaro. Coloquei o envelope sobre a mesa, e ele entendeu. Sentou-se, pegou os papéis e começou a revisar. O som do relógio era o único ruído na sala. Eu observava os detalhes, o brilho do piso, o barulho dos carros na rua, o cheiro de café vindo da recepção. Tudo parecia mais vivo. Então a senhora quer vender sua parte do imóvel? Perguntou ele. Quero fazer o que for justo. Passei a vida sendo boa. Agora quero ser justa comigo. Ele sorriu levemente. Posso preparar uma notificação oficial. Eles terão 30 dias para responder. Ou compram sua parte, ou o imóvel será leiloado judicialmente. Faça isso, doutor. Quero que saibam que não se brinca com uma mãe. Enquanto ele digitava no computador, eu pensava em tudo que vivi. Cada madrugada acordada, cada lágrima escondida, cada refeição feita com amor para uma filha que agora fingia que eu não existia. Aquilo tudo tinha um preço, e não era dinheiro. Era respeito. Quando ele terminou, me mostrou o documento. A senhora tem certeza? Perguntou. Mais do que nunca. Assinei com a mão firme, sem hesitar. Era a primeira vez em muitos anos que eu sentia controle sobre a minha própria vida. Saí do escritório leve, com o coração batendo forte. Naquele dia, o vento parecia diferente. O barulho das ruas não me incomodava. Eu sabia que a decisão traria consequências, mas pela primeira vez não senti medo. O medo já não morava em mim. Cheguei em casa, preparei um café e fiquei olhando pela janela. Belo Horizonte seguia sua rotina, mas dentro de mim tudo era novo. Peguei o celular, vi o número da Camila na tela e por um segundo pensei em ligar. Mas não. Dessa vez seria diferente. Ela seria a primeira a ligar. 2 dias depois, às 10 da manhã, o oficial de justiça entregou a notificação no prédio de Camila. Eu não estava lá, mas Dona Teresa, minha vizinha, tinha uma amiga que morava no mesmo condomínio. Foi ela quem me contou depois o que aconteceu. Maria. Disseram que foi um escândalo. O porteiro ouviu gritos, e o marido dela saiu batendo a porta. Sorri de leve. Não era vingança, era alívio. Finalmente, a verdade estava sendo dita, não com palavras, mas com ações. No final da tarde, meu celular começou a tocar. Era ela. O nome Camila piscava na tela como uma lembrança viva. Eu deixei tocar até cair na caixa postal. Alguns minutos depois, tocou de novo. E de novo. 15 vezes. Na 16ª, atendi. Mãe, o que a senhora fez? A voz dela tremia. Fiz o que devia ter feito há muito tempo. Você quer me destruir? Não, filha. Quero que aprenda. Do outro lado da linha, ouvi soluços. Mãe, o Eduardo está furioso.
Disse que vai te processar. Pode tentar. Respondi calma. Todos os documentos estão em ordem. Foi você quem assinou. Mas mãe, por favor, a gente não tem esse dinheiro. Eles vão leiloar o apartamento. Então vocês sabem o valor daquilo que eu dei. Houve um silêncio. Depois ouvi ela chorar. Mãe, me perdoa. Eu não devia ter dito aquelas coisas. Perdoar, filha, eu posso. Mas esquecer, não. Desliguei antes que a voz falhasse. As mãos tremiam, mas o coração estava em paz. Pela primeira vez, eu tinha me colocado em primeiro lugar. Nos dias que seguiram, as ligações continuaram, ora implorando, ora gritando. Eduardo mandava mensagens agressivas, dizendo que eu era manipuladora, interesseira. Eu li tudo e não respondi. O silêncio é a melhor resposta quando a verdade já foi dita. Dona Teresa vinha todos os dias me visitar. Maria, você está bem? Indo. Estou. Dormi a noite toda. Ela sorriu. Então, está curada. Mas eu sabia que ainda não. Havia algo inacabado, uma ferida que ainda precisava cicatrizar. Uma semana depois, encontrei com seu Jorge, o porteiro do prédio onde Camila morava. Ele me reconheceu de longe. Dona Maria, ouvi o que aconteceu. Sabe, minha mãe também me criou sozinha. Eu jamais teria coragem de tratá-la assim. Aquelas palavras me aqueceram o peito. Eu não estava sozinha. Outras pessoas entendiam minha dor, talvez até se vissem nela. Naquele sábado, voltei à igreja. O padre falava sobre perdão, mas eu não consegui rezar. Fiquei em silêncio, observando as velas tremulando. Pensei em Camila. Parte de mim ainda queria protegê-la. Outra parte queria que ela sentisse o peso das próprias escolhas. Na saída, encontrei um grupo de senhoras que sempre me cumprimentavam. Dona Neide me chamou para tomar café na praça. Sentamos e conversamos por horas sobre filhos ingratos, maridos ausentes, o tempo que passa e deixa marcas que ninguém vê. Quando contei minha história, elas ficaram em silêncio. Depois, uma delas disse: Maria, às vezes Deus quebra a gente só para reconstruir mais forte. Naquele dia, entendi que talvez fosse isso mesmo. À noite, sentei na varanda, olhando a lua. Peguei o envelope de novo, passei os dedos sobre meu nome e o da Camila. Ainda doía, mas não era mais uma dor de perda. Era uma dor de renascimento. Eu sabia que os próximos dias seriam difíceis. Eduardo era orgulhoso demais para aceitar a derrota. E Camila ainda estava presa nas ilusões dele. Mas agora, eu tinha algo que ninguém podia tirar de mim. A certeza de que merecia respeito. Na segunda-feira seguinte, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido. Senhora Maria, aqui é da equipe do Dr. Renato. Precisamos que venha ao escritório amanhã. Há novidades importantes sobre o processo. Meu coração disparou. Novidades, boas ou ruins, não sabia. Fechei o celular e respirei fundo. No fundo, eu sentia que aquele era apenas o começo. A justiça, percebi, não começa nos tribunais. Começa dentro da gente, no momento em que a gente decide não aceitar mais ser invisível. Olhei para o espelho e vi uma mulher diferente. Mais velha, sim, mas também mais viva. Sorri. Amanhã, pensei, será o dia em que o destino vai bater na porta de alguém, e eu estarei pronta para abrir. Na manhã seguinte à mensagem do escritório, acordei antes do sol. Fiz café, coloquei a blusa branca que sempre me fazia sentir forte e saí de casa com o coração acelerado. O ar de Belo Horizonte estava frio e as ruas ainda meio vazias. O som dos ônibus e o cheiro do pão fresco das padarias me lembravam que a vida seguia, mesmo quando a nossa parecia parada. Cheguei ao prédio do Dr. Renato Carvalho com as mãos trêmulas. Ele me recebeu com um sorriso sereno, mas percebi que algo importante estava por vir. Dona Maria, sente-se, tenho novidades. Sentei devagar. É sobre o processo, doutor? Sim. A notificação foi entregue e eles não responderam formalmente. Mas, pelo que soubemos, estão desesperados. O senhor Eduardo esteve aqui ontem. Tentou me convencer a suspender tudo. Meu coração gelou. Ele veio até aqui? Veio. E não foi nada educado. Disse que a senhora estava destruindo a vida da filha, que isso era chantagem emocional. Eu suspirei fundo. Eles não entenderam nada. Pois é.
Eu expliquei que tudo está dentro da lei e que a senhora só quer o que é seu. E mais uma coisa: o prazo continua correndo. Eles têm menos de 25 dias agora. Agradeci, me levantei e, antes de sair, ele disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Dona Maria, às vezes justiça não é vingança, é apenas equilíbrio. E cenar Virma. Voltei para casa e me sentei à mesa com uma xícara de café. Fiquei olhando o vapor subindo e pensei no que ele disse. Eu não queria vingança. Queria apenas que eles sentissem o peso daquilo que me fizeram. Queria que aprendessem o valor do respeito. À tarde, enquanto lavava a louça, ouvi alguém batendo à porta. Quando abri, quase deixei o prato cair. Era Camila. Ela estava pálida, o rosto cansado, os olhos inchados. Posso entrar, mãe? Pode. Entrou devagar, olhou em volta e respirou fundo. Eu sei que você está com raiva de mim. E tem razão. Mas, por favor, não faz isso com a gente. Isso o quê, Camila? Essa coisa de processo. O Eduardo está nervoso. A gente não tem dinheiro para pagar. Sentei-me e a encarei. Filha, você lembra o que disse para mim naquele domingo? Ela ficou em silêncio. Lembro. Pois então, quando você me expulsou, você não pensou nas consequências. Agora está colhendo o que plantou. Ela começou a chorar. Mãe, eu estava confusa. O Eduardo me fez acreditar que você era um peso. E você acreditou. O silêncio encheu a sala. Eu queria abraçá-la, mas me segurei. Camila continuou. Mãe, por favor, a gente pode resolver de outro jeito. Eu prometo mudar, prometo ser diferente. Olhei nos olhos dela. Não quero promessas. Quero respeito. Ela abaixou a cabeça e chorou baixinho. Depois se levantou e disse: Eu vou tentar convencer o Eduardo a conversar com você. Só peço tempo. 25 dias, respondi firme. Quando ela saiu, fiquei parada na porta. Pela primeira vez, senti que ela realmente estava com medo. E talvez fosse isso que ela precisava sentir para aprender. 2 dias depois, Eduardo me ligou. A voz dele era seca, agressiva. Dona Maria, isso tudo é ridículo. A senhora quer aparecer? Quer dinheiro? Está acabando com o nome da sua filha. Quem acabou com o nome dela foi o senhor, quando me tratou como lixo. Eu avisei que ela precisava se afastar. A senhora é obcecada. Obcecada? Repeti, sem perder o controle. Obcecada é quem destrói o amor de mãe e acha que pode sair impune. Ele riu com desprezo. A senhora acha que vai ganhar alguma coisa com isso? No fim, vai perder tudo, até o pouco de relação que ainda tem com ela. Se for o preço da minha paz, eu pago. Desliguei antes que ele dissesse mais. As mãos tremiam, mas o coração não. Eu já não era a mulher assustada que ele conheceu. Na manhã seguinte, Dona Teresa veio me visitar. Trouxe pão de queijo e um sorriso. Soube que sua filha apareceu aqui. Isso é bom sinal. Não sei, Teresa. Às vezes acho que ela só veio por medo. Medo também ensina, Maria. Às vezes é o primeiro passo antes do arrependimento. Ficamos conversando por horas. Ela me contou histórias de outras mães do bairro, mulheres que também sofreram por filhos ingratos. A senhora está fazendo o que muitas de nós tivemos medo de fazer, disse ela. Está mostrando que amor de mãe não é submissão. À noite sentei sozinha na varanda, olhando o céu estrelado. Pensei em tudo o que aconteceu. O barulho distante da cidade parecia mais suave. Lembrei do que o doutor disse sobre equilíbrio. Talvez, no fundo, eu não estivesse apenas buscando justiça. Estava tentando me encontrar. Nos dias seguintes, as coisas ficaram mais intensas. Eduardo começou a mandar mensagens para todos os parentes, dizendo que eu estava enlouquecendo, que queria o apartamento inteiro. Alguns familiares dele até me ligaram para tentar negociar. Eu ouvi tudo em silêncio e desliguei. Mas uma das ligações me marcou. Foi Dona Helena, a mãe do Eduardo. Dona Maria, me perdoe me meter, mas isso está ficando feio. São seus próprios filhos. Minha filha, corrigi. O senhor Eduardo não é meu filho. E se a senhora se preocupa tanto, ajude-os a me pagar o que é meu. Ela ficou muda. Depois desligou sem se despedir. Naquela noite, sonhei com Antônio. No sonho, ele sorria, me chamava de minha guerreira. Acordei chorando, mas não de tristeza. Era um choro de libertação. Uma semana se passou e nada mudou. O prazo seguia correndo.
Camila não voltou, não ligou. Eu tentava não pensar, mas toda vez que o telefone tocava, o coração disparava. Até que num sábado à tarde, a campainha tocou. Fui abrir e me deparei com Eduardo e Camila, lado a lado. Ele estava sério, ela parecia esgotada. Precisamos conversar, disse ele. Sobre o apartamento? Perguntei. Sobre tudo. Entraram. O clima era pesado. Eduardo falou primeiro. Reconheço que houve exageros. Talvez a senhora tenha direito a algo, mas não precisamos resolver isso com advogados. Vocês tiveram a chance de resolver antes, respondi. Camila segurou minha mão. Mãe, por favor, não deixa isso destruir o que resta da gente. Olhei para as duas mãos, a minha calejada e a dela, macia. Quanta diferença havia ali! Quanta distância! Filha, disse, não fui eu quem destruiu nada. Fui apenas quem finalmente se levantou. Ela chorou de novo. Eduardo se levantou, irritado. Isso não vai acabar bem, Dona Maria. Para quem? Perguntei calma. Ele não respondeu. Saiu batendo a porta. Camila ficou parada, sem saber o que fazer. Eu vou resolver, mãe. Prometo. Mas preciso de tempo. 20 dias, respondi. Ela assentiu e saiu. Quando a porta se fechou, um silêncio profundo tomou conta da casa. Fiquei ali, olhando o chão, sentindo uma mistura de dor e alívio. Naquela noite, escrevi no meu caderno: ser mãe é perdoar 1000 vezes. Mas também é saber o momento de parar de sangrar pelos outros. Adormeci tarde, com o barulho da chuva batendo na janela. No domingo seguinte, o telefone tocou cedo. Era o Dr. Renato. Dona Maria. Aconteceu algo. O Sr. Eduardo procurou outro advogado. Parece que eles querem contestar o documento de copropriedade. Alegam que a senhora assinou por engano. Meu coração gelou. Engano? Sim. Vamos precisar reagir rápido. Segunda-feira preciso que venha ao escritório. Pode ser? Pode. Estarei lá. Quando desliguei, fiquei parada, olhando para o vazio. Sabia que eles não desistiriam tão fácil. Mas agora era diferente. Eu também não. Na segunda-feira de manhã, acordei com o coração apertado. A notícia do Dr. Renato ainda ecoava na minha cabeça. Eduardo tinha contratado outro advogado para tentar anular o documento da copropriedade. Alegava que eu tinha assinado sem entender o que estava fazendo. A ironia disso me fez rir sozinha. Eu, que passei a vida inteira resolvendo tudo sozinha, agora era tratada como uma mulher incapaz. Tomei um café rápido, vesti uma roupa simples e fui até o escritório do Dr. Renato. Ele me recebeu com um semblante sério. Dona Maria, o caso deles é fraco, mas precisamos estar preparadas. Eles querem alegar incapacidade. Vão tentar manchar sua imagem. Assenti em silêncio. Doutor, não tenho medo. Eu posso ter pouco estudo, mas sei muito bem o que assinei. E tenho memória de tudo. Ele sorriu levemente. É por isso que eles vão perder. Cumprimos Elídio. Passamos a manhã revisando os papéis. Cada detalhe da compra do apartamento. Lá estava o recibo com a assinatura de Camila, confirmando o empréstimo que fiz para ajudar na entrada. O contrato reconhecendo que eu era coproprietária. Tudo em ordem, tudo registrado. Eles vão tentar adiar o máximo possível, disse ele. Mas cada manobra deles só reforça a verdade. Saí do escritório com a cabeça erguida. Pela primeira vez, não senti medo de enfrentar Eduardo. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Naquela tarde, recebi uma mensagem de Camila. Mãe, podemos conversar? Meu coração disparou. Respondi apenas: pode. Estou em casa. 1 hora depois, ela chegou, o rosto abatido, os olhos fundos. Mãe, eu não sei mais o que fazer. O Eduardo está obcecado com esse processo. Ele diz que vai até o fim. E você, filha? Vai com ele? Perguntei calma. Eu não quero perder o apartamento, mãe. É tudo que a gente tem. Não é tudo, Camila. Tudo é o que se constrói com amor e respeito. E isso vocês já perderam. Ela chorou. Eu sei. Mas ele não me escuta. Disse que se eu tentar desistir, ele me deixa. Eu estou com medo. Olhei para minha filha e senti um nó na garganta. A mulher forte e orgulhosa que me humilhou agora parecia uma menina assustada. Medo, filha, é o primeiro passo da mudança. O segundo é coragem.
Camila abaixou o rosto e sussurrou. Talvez eu tenha demorado demais para aprender isso. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu queria abraçá-la, mas não sabia se ela estava pronta para isso. Quando se levantou, disse: Eu vou tentar convencê-lo a parar. Faça o que achar certo, filha. Mas lembre-se, quem escolhe o silêncio diante da injustiça se torna cúmplice dela. Ela assentiu e foi embora. Os dias seguintes foram longos. Cada manhã, eu acordava com o coração apertado, imaginando o que mais Eduardo seria capaz de fazer. E ele não decepcionou. Mandou um e-mail ao advogado dizendo que eu era instável emocionalmente e que minha relação com a filha era conflituosa. Tinha até testemunhas amigos dele, claro, prontos para confirmar. Quando o doutor Renato me contou, senti raiva pela primeira vez em muito tempo. Eles acham que podem me calar inventando mentiras, disse. Deixe que falem, Dona Maria. A verdade não precisa gritar. Naquela semana, começaram as audiências preliminares. Eu me sentei diante do juiz, com as mãos cruzadas sobre o colo. Eduardo estava do outro lado, ao lado do advogado novo, com aquele olhar de superioridade. Camila estava atrás dele, cabisbaixa. O advogado começou falando que eu era uma senhora simples, sem instrução, que não compreendia termos legais e que, portanto, a assinatura não tinha validade. Quando ele terminou, o juiz olhou para mim e perguntou: A senhora quer dizer algo? Levantei devagar. Quero sim, doutor. Eu posso não ter diploma, mas sempre entendi o valor do que é certo. Esse papel aqui, levantei o documento, não é apenas uma assinatura, é a prova do que eu dei, do que eu lutei. Trabalhei a vida inteira, lavei chão, passei roupa, vendi comida na feira. Tudo isso para ver minha filha ter um lar. E esse lar só existe porque eu ajudei a construir. A sala ficou em silêncio. O juiz me observou por alguns segundos e disse: Entendido, Dona Maria. A senhora se sente bem? Me sinto viva, doutor. Quando saí da audiência, as pernas tremiam, mas o coração estava leve. Pela primeira vez, eu tinha falado em voz alta tudo que ficou preso por anos. Na porta do tribunal, Camila me esperava. Mãe, você falou tão bonito, eu não sabia que ainda tinha tanta força. Filha, a força vem quando a gente cansa de ser fraca. Ela me abraçou. Foi um abraço tímido, cheio de culpa e saudade. Eu fechei os olhos e, por um segundo, lembrei da menina que ela era. O abraço durou pouco, mas foi o suficiente para reacender algo dentro de mim. Naquela noite, recebi uma ligação do doutor Renato. Dona Maria, a audiência foi muito boa. O juiz percebeu que o outro lado está tentando manipular, mas eles não vão desistir. O advogado de Eduardo vai tentar um acordo antes da sentença. Um acordo? Perguntei. Sim, ele quer propor um pagamento menor, com a condição de a senhora retirar o processo. Pensei por alguns segundos e respondi: Não aceito. Eu não quero esmola. Quero o que é justo. Do outro lado da linha, ele sorriu. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Nos dias seguintes, as ligações de Eduardo pararam. Camila também ficou em silêncio. Eu sabia que o silêncio deles não era paz, era medo. O tipo de medo que nasce quando a gente percebe que perdeu o controle. Certa manhã, Dona Teresa veio bater à minha porta. Maria, vi uma coisa estranha hoje. Um carro preto parado na esquina, o mesmo desde ontem. Acho que é o Eduardo. Ele não teria coragem. Depois do que ouvi, acho que ele teria sim. Senti um arrepio. Eduardo era imprevisível. Sempre foi. À noite deixei as luzes acesas e rezei em silêncio. Pedi proteção, não por medo físico, mas por paz de espírito. 2 dias depois, enquanto voltava do mercado, o encontrei na calçada. Ele estava encostado no carro, com os braços cruzados. Podemos conversar? Perguntou. Não temos mais nada para dizer um ao outro. Tem sim. Eu quero entender por que está fazendo isso. Eu não te devo nada. Você ajudou porque quis. Ajudei porque era minha filha. E porque achei que ela tinha escolhido alguém decente. Ele me olhou com desprezo. A senhora não sabe do que está falando. Sei sim. Sei que um homem que destrói o amor de uma mãe é o pior tipo de covarde. Ele sorriu de canto. Sabe que no fim ela vai perder tudo, né? Talvez. Mas vai ganhar algo que nunca teve. Liberdade. Virei as costas e entrei no prédio. Meu coração batia acelerado, mas não de medo. Era força.
Naquela noite, escrevi mais uma frase no meu caderno. A verdade não precisa de aplausos. Ela só precisa sobreviver ao tempo. Quando fechei o caderno, ouvi o som de uma mensagem chegando no celular. Era do doutor Renato, Dona Maria. O juiz marcou uma nova audiência para daqui a 10 dias. Algo grande está por vir. Olhei para o céu pela janela. Estava escuro, mas havia uma estrela solitária brilhando. Senti que aquilo era um sinal. Algo grande realmente estava por vir. E, dessa vez, eu estava pronta para enfrentar tudo. Os 10 dias até a nova audiência pareciam uma eternidade. Cada manhã eu acordava com o coração pesado, esperando o que estava por vir. O doutor Renato me ligava com frequência para me manter informada. Disse que o juiz havia solicitado novos documentos e que a defesa de Eduardo estava cada vez mais agressiva. No 8º dia, sonhei com o rosto da Camila. Ela chorava, me chamava de mãe, mas eu não conseguia alcançá-la. Acordei suando, com o travesseiro molhado de lágrimas. O medo e a saudade brigavam dentro de mim. Apesar de tudo, ela ainda era minha filha. Na véspera da audiência, passei o dia em silêncio. Fiz café, limpei a casa e tentei não pensar. Dona Teresa veio me visitar com um pão de queijo quentinho. Maria, não se preocupe. Deus está do seu lado. A verdade sempre vence, mesmo que demore. Sorri com gratidão. Obrigada, Teresa. Acho que o que mais dói não é perder o que é meu, é perder o que eu amava. E talvez seja assim que Deus te devolve o que é verdadeiro. Na manhã da audiência, o céu estava cinza, como se refletisse o que eu sentia. Cheguei ao tribunal com o doutor Renato. Eduardo e Camila já estavam lá. Ele estava tenso, mexendo no celular o tempo todo. Ela parecia cansada, abatida, como se tivesse envelhecido anos em poucos dias. Quando a sessão começou, o advogado de Eduardo apresentou novos argumentos. Disse que eu havia feito pressão emocional sobre a filha, que a assinatura dela no recibo de empréstimo era fruto de manipulação. Eu ouvia tudo calada. O juiz pediu provas. Ele hesitou, olhou para Eduardo, mas não tinha nenhuma convincente. Então foi a vez do doutor Renato falar. Excelência, temos aqui não apenas os documentos originais, mas também o registro no cartório, assinado na presença de 2 testemunhas. Dona Maria não apenas ajudou financeiramente, ela foi parte essencial da compra do imóvel. O que está em discussão não é dinheiro, é dignidade. As palavras dele ecoaram na sala. O juiz assentiu, e por um instante, Eduardo desviou o olhar. Eu respirei fundo e permaneci firme. Durante o intervalo, Camila se aproximou de mim. Mãe, eu não aguento mais. O Eduardo está me pressionando o tempo todo. Ele diz que, se eu perder, vai embora. Então talvez seja melhor ele ir, respondi. Mas mãe, e se eu ficar sozinha? Filha, às vezes é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Ela ficou em silêncio. As lágrimas escorriam, e eu percebi que aquela mulher altiva, que um dia me expulsou da própria casa, agora estava quebrada. A audiência continuou à tarde. O juiz fez várias perguntas e em certo momento pediu para que Camila falasse. Ela levantou com a voz trêmula. Excelência, eu assinei aquele documento consciente. Minha mãe me emprestou o dinheiro e eu sabia que era justo colocar o nome dela no contrato. Eu só deixei o Eduardo me convencer de que ela estava errada. Um burburinho tomou conta da sala. O advogado de Eduardo tentou interromper, mas o juiz o fez calar. Camila continuou. Eu fui ingrata. Acreditei nas palavras erradas. Tratei minha mãe como um peso. E hoje entendo que o peso estava dentro de mim. As lágrimas me vieram aos olhos. Eu olhei para ela. E por um segundo, vi novamente a menina de tranças que prometia cuidar de mim quando crescesse. O juiz fez uma pausa longa. A verdade às vezes chega atrasada, mas chega. Vamos encerrar por hoje. A decisão será dada nos próximos dias. Vorma Armenco. Vorma. Saí do tribunal com o coração apertado, mas em paz. Camila veio atrás de mim. Mãe, eu preciso te dizer uma coisa. O Eduardo está falido. Ele perdeu o emprego há 2 meses e não me contou. Está desesperado. Agora tudo faz sentido. Ela enxugou as lágrimas. Eu queria te procurar antes, mas ele não deixava. Dizia que você queria nos destruir.
E eu acreditei. Você acreditou porque queria acreditar, filha, mas ainda há tempo de mudar. Ela segurou minha mão. Mãe, eu quero começar de novo. Então comece sendo honesta consigo mesma. Naquele momento, Eduardo saiu do prédio furioso. Camila, vamos. Isso aqui ainda não acabou. Acabou sim, respondeu ela firme. Eu não quero mais viver com mentiras. Ele olhou para mim com ódio. A senhora destruiu minha vida. Não, você destruiu sozinho. Eu apenas parei de fingir que não via. Ele virou as costas e foi embora. Camila ficou parada, olhando o marido sumir na rua movimentada. Nos dias que seguiram, ela me ligava todas as noites. Às vezes, só para saber se eu estava bem, às vezes, para chorar em silêncio do outro lado da linha. Aos poucos, o tom de voz dela mudava. Não era mais arrogante, era frágil, humano. Enquanto isso, o advogado me informou que o processo estava na fase final. A decisão poderia sair a qualquer momento. Cada toque do telefone fazia meu coração saltar. Numa sexta-feira à tarde, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe de Eduardo, Dona Helena. Dona Maria, eu queria pedir desculpas. Eu sempre a julguei mal. Mas agora, vejo o tipo de homem que meu filho se tornou. Ele está me pedindo dinheiro emprestado, dizendo que vai perder tudo. Cada um colhe o que planta, Dona Helena. Eu sei. Só espero que a senhora consiga o que merece. Paz. É só isso que eu quero. Ais. Esmoro. No domingo, Camila veio me visitar. Trazia uma sacola de mercado e uma expressão que eu não via há muito tempo. Serenidade. Mãe, trouxe comida pra gente almoçar juntas. Senti um nó na garganta. Você cozinhou? Sim. Fiz arroz com frango e farofa. Aprendi com você. Rimos. O almoço foi simples, mas cheio de algo que eu achava que nunca mais sentiria. Afeto. Enquanto comíamos, ela contou que o Eduardo tinha saído de casa. Ele foi embora ontem à noite. Disse que não vai voltar. Talvez seja o melhor. É. Eu finalmente entendi o que o Sr. Antônio via em você, mãe. Força. Você é forte, e eu quero ser como você. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: ser forte, filha, às vezes é apenas aprender a não desmoronar quando o mundo cai. Passamos a tarde conversando. Quando ela foi embora, me abraçou forte e disse: obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu não merecia. Uma mãe pode se afastar, mas nunca deixa de amar. Naquela noite, sentei na varanda e olhei para o céu. As estrelas estavam mais nítidas. O silêncio da cidade era diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que algo estava se encaixando, mas a vida, como sempre, tinha mais surpresas guardadas. Na manhã seguinte, o doutor Renato me ligou. Dona Maria, saiu o parecer do juiz. Preciso que venha ao escritório agora. O que aconteceu, doutor? É melhor conversarmos pessoalmente. A senhora vai querer ouvir isso de mim, olhando nos meus olhos. Meu coração acelerou. Peguei minha bolsa, fechei a porta e caminhei até o ponto de ônibus. O vento quente batia no rosto, e cada passo parecia mais pesado. No fundo, eu sentia que aquela ligação mudaria tudo. O que eu ainda não sabia era se a mudança seria o fim de uma dor ou o começo de uma nova. O caminho até o escritório do Dr. Renato pareceu mais longo do que nunca. Cada esquina, cada buzina, cada passo que eu dava me fazia lembrar de tudo que vivi nos últimos meses. A dor, a vergonha, o medo, a solidão e, por fim, a coragem. Eu sabia que aquele dia traria um fim. Não sabia qual, mas sentia que seria definitivo. Quando cheguei, ele já me esperava na recepção. O rosto dele estava calmo, mas os olhos traziam algo que eu não conseguia decifrar. Dona Maria, entre, por favor. Sentei-me diante da mesa. Minhas mãos estavam frias, mas meu coração queimava. O juiz deu o parecer. Ele disse devagar: e é favorável à senhora. Por um instante fiquei sem ar. Como assim, doutor? Tudo foi reconhecido. A copropriedade do imóvel, o empréstimo feito à sua filha, o direito ao terço do valor total. Eles tentaram recorrer, mas o juiz negou. A sentença é definitiva. Mas olhei para ele sem saber o que dizer. As lágrimas vieram antes das palavras. Então, acabou? Acabou, Dona Maria. A senhora venceu. Encostei as mãos no rosto e chorei. Chorei tudo o que não chorei durante meses. Não era um choro de alegria.
era de alívio. A luta tinha terminado. E, pela primeira vez, eu sentia que Deus tinha ouvido minhas preces. E agora? Perguntei. Agora, eles terão 30 dias para pagar a parte que lhe pertence. Caso não consigam, o imóvel será leiloado e a senhora receberá o valor equivalente. Assenti em silêncio. Saí do escritório com o sol batendo forte no rosto. Cada passo parecia mais leve, como se um peso de anos estivesse sendo tirado das minhas costas. No caminho de volta, passei em frente a uma praça onde mães brincavam com os filhos. Sentei num banco e fiquei observando. As risadas das crianças me lembraram da Camila quando pequena, com os joelhos ralados e o sorriso fácil. Uma lembrança boa, pura. Por alguns minutos, esqueci de tudo o que aconteceu. Quando cheguei em casa, encontrei uma mensagem no celular. Era da Camila. Mãe, o doutor Renato me ligou. Posso passar aí hoje à noite? Respondi apenas. Pode. Ela chegou às 7. Parecia nervosa, mas determinada. Mãe, eu já sei da decisão. O Eduardo ficou furioso. Disse que não vai pagar nada. Mas eu vou. Vou vender o que for preciso. Olhei para ela e senti uma mistura de dor e orgulho. Filha, não é o dinheiro que importa, é o que ele representa. Justiça não é vingança, é equilíbrio. Ela respirou fundo. Eu aprendi, mãe. Aprendi do jeito mais difícil. Eu perdi tudo. O marido, a segurança, o orgulho. Mas ganhei de volta a minha consciência. E espero um dia merecer o seu perdão. Esperoveit, me aproximei e segurei as mãos dela. Filha, o perdão é uma escolha diária. Eu te amo, mas agora eu também me amo. E isso muda tudo. Camila chorou. Eu só queria voltar no tempo, mãe. Se pudesse, filha, o que faria diferente? Eu ouviria mais o seu silêncio e menos as palavras dos outros. Nos abraçamos por longo tempo. Naquele momento, não éramos mãe e filha tentando consertar o passado. Éramos duas mulheres aprendendo a se perdoar. Os dias seguintes foram tranquilos. Camila começou a procurar trabalho. Se mudou para um pequeno apartamento perto do meu. Ligava todos os dias, às vezes só para contar que tinha cozinhado algo novo ou que sentia minha falta. Eu ouvia com o coração apertado, mas em paz. Quando o valor foi depositado, usei parte do dinheiro para comprar um apartamento menor, mas cheio de luz. Coloquei cortinas claras, flores na varanda e um rádio antigo na cozinha. A cada manhã, o cheiro do café se misturava ao som das músicas que Antônio adorava. Era como se ele ainda estivesse ali, sorrindo para mim. Com o tempo, percebi que não precisei ganhar no tribunal para me sentir vitoriosa. Eu venci no dia em que decidi me levantar, no dia em que entendi que amor sem respeito é ferida que nunca cicatriza. Camila veio me visitar em um domingo de sol, trouxe bolo de fubá e o mesmo pudim que eu costumava fazer quando ela era criança. Tentei fazer igual ao seu, mãe. Provei e sorri. Ficou melhor. Rimos juntas, e naquele riso havia perdão, reconhecimento e amor. Amor maduro, curado. No fim da tarde, ela me disse: Mãe, você me ensinou mais com a sua força do que com qualquer palavra. Eu aprendi que amor de mãe não é submissão, é exemplo. Abracei-a de novo e sussurrei. E eu aprendi que ser mãe não é se anular, é amar sem deixar de existir. Eris. Condo. Quando ela foi embora, fiquei na varanda vendo o sol se pôr. O céu alaranjado parecia sussurrar que a vida estava recomeçando. Fechei os olhos e agradeci. A história podia ter terminado ali, mas, no fundo, eu sabia que todo fim é também um começo. Hoje, quando olho para trás, vejo cada ferida como uma lição. Aprendi que dignidade não se pede, se impõe. Que perdão não é esquecer, é libertar o coração da raiva. E que o amor, para ser verdadeiro, precisa ter limites. Se você chegou até aqui me ouvindo, quero te dizer uma coisa. Talvez você também tenha vivido algo parecido. Talvez tenha dado tudo por alguém que te virou as costas, ou tenha sentido o peso da ingratidão de quem mais amava. Mas acredite, sempre é tempo de se reerguer. Se essa história tocou o seu coração, conte nos comentários de onde você está assistindo e o que aprendeu com ela. E se você acredita que toda mãe merece respeito, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui, contamos histórias de família que nos fazem sentir,
pensar e, acima de tudo, lembrar que o amor verdadeiro também sabe dizer basta. Porque no fim, o que eu descobri é simples: quem planta respeito colhe paz. E hoje, depois de tanto tempo, eu finalmente tenho paz.